Tá bom, mas sem problemas. Vamos lá. Enquanto o Sandes vai preparando o vídeo não, perdão, o nosso GC, eu vou trazendo aqui para vocês o material. Um dos pontos que nós chamamos muito a atenção desde que a operação na Venezuela foi desencadeada é justamente a questão dos presos políticos. Esse era um ponto que gerava uma incógnita. Houve diversas cobranças em várias esferas da opinião pública, desde do Partido Republicano, a opinião pública dos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil. Nós tecemos comentários aqui sobre isso. E eu mesmo cheguei a dizer, falando, olha, eu sei que se passaram menos de 72 horas da operação, e o próprio Marco Rubio disse que ainda não chegaram lá nessa questão envolvendo os prisioneiros políticos. Mas agora há pouco nós temos aí um momento histórico onde o Jorge Rodríguez, o irmão da nova ditadora da Venezuela, né, a Delcy Rodríguez, que qualquer pessoa do chavismo que esteja no poder, pessoal, deve ser tratado como ditador e o chavismo deve ser tratado como um regime. E isso vem demonstrando aquilo que nós adiantamos para vocês ainda no domingo, que Marco Rubio ele seria a pessoa à frente dessa nova fase da Venezuela. Na segunda, ainda, não sei quais de vocês vão lembrar aí, que estão aqui conosco na audiência, eu comentei com vocês da questão envolvendo os objetivos pessoais do Donald Trump, envolvendo a prisão do Maduro, os políticos também, e que as metas do Trump já foram cumpridas. E ali agora nós tínhamos, né, a opção do Marco Rubio fazer avançar o que vinha pela frente. E parece que isso começou a andar. E tudo aquilo que Marco Rubio vem falando ao longo dos últimos dias vem acontecendo. E por mais que o regime da ditadora Delcy Rodríguez negue, nós estamos vendo o regime ceder ponto a ponto. Tá? Antes de eu trazer a questão da libertação para vocês, eu quero deixar um ponto aqui bem claro. Está muito óbvio que a nova administração da Venezuela, eles estão, sim, subservientes, eles estão sendo coordenados pelo Departamento de Estado americano, tá? Nós tivemos ontem, por exemplo, a televisão estatal venezuelana mudando completamente, tá? Completamente o discurso em relação aos Estados Unidos. No melhor estilo Miriam Leitão, veja como isso é bom, nós tivemos um noticiário da tarde na TV falando boas notícias. A PDVSA está realizando vendas recordes para os Estados Unidos da América de petróleo. Olha só. E também tivemos, nesse meio tempo, um embate muito forte que vem acontecendo agora do ponto de vista diplomático, tanto da China quanto da Rússia. Vocês lembram que mais ou menos 15 navios petroleiros estão a caminho da Venezuela para ali embarcar mais ou menos 50 milhões de barris de petróleo. E surgiu uma informação nas últimas horas muito interessante, que boa parte ou uma parte significativa desses barris de petróleo, eles já estavam vendidos para a China. Só que a China não estava conseguindo retirar esse petróleo de dentro da Venezuela, justamente por conta do cerco que o Donald Trump tinha feito na semana passada, antes da captura do Maduro. E isso impossibilitava que a China conseguisse ter acesso, seja pela frota fantasma russa ou a frota negra, como é chamada também da Venezuela, seja pela própria frota chinesa que estava ali, impossibilitada de pegar justamente por conta dos embargos. E tem um outro ponto muito importante no meio de tudo isso. O que acontece? A China, eles estavam comprando petróleo nas mãos do regime com preço abaixo do mercado, barganhando, e esse petróleo ele não estava sendo utilizado para a Venezuela, para a nação venezuelana, para o povo venezuelano, mas para alimentar as frentes e os objetivos do regime.
E agora, esse é um dos pontos que começa a fazer mais sentido naquilo que Marco Rubio disse anteontem, que o petróleo ele seria vendido a preço de mercado, e além de ele ser vendido a preço de mercado, ele seria utilizado para benefício da população venezuelana. Eu mesmo citei aqui que ainda não estava claro como isso seria feito, e nós tivemos mais uma pista no dia de ontem, com o próprio Marco Rubio afirmando que esse dinheiro ele será direcionado a contas em organismos internacionais que possuirá mecanismos para rastrear e fazer com que o regime chavista não possa utilizar esse dinheiro de forma indevida, ou seja, para enriquecimento ilícito, financiamento do Irã, Hamas, Hezbollah, compra de armas para proteção do regime e repressão da população. Os mecanismos ainda não estão claros, mas esse é um outro ponto que veio à tona. E agora nós tivemos então a declaração do Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, que disse que o regime decidiu libertar alguns dos centenas de presos políticos que estão presos no país, né? A decisão ocorreu 5 dias após a operação dos Estados Unidos em Caracas, que culminou na captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro. A organização venezuelana dedicada à defesa dos direitos humanos, o Foro Penal, já contabilizou pelo menos 863 pessoas presas ou perseguidas por razões políticas nesse exato momento na Venezuela. O seu diretor, Alfredo Romero, exigiu uma anistia geral para todos os detidos, né? E aqui ele disse na sua conta no X, abre aspas, uma anistia geral para a liberdade dos presos políticos seria um gesto importante hoje para unificar a população venezuelana, obviamente sem garantir impunidade por crimes contra a humanidade, tá? Em um comunicado, a coalizão também afirmou, abre aspas, a libertação de todos os presos políticos, o fim da repressão e o desarmamento de grupos irregulares que ameaçam a convivência cidadã são ações urgentes e da execução imediata, pois dependem unicamente da ordem daqueles que são responsáveis por eles. O texto também alertava que não pode haver conversa sobre uma transição democrática enquanto essas medidas não forem implementadas. Tá? E aí, pessoal, nós temos aqui, eu quero colocar para vocês o vídeo, tá, que foi traduzido pelo pessoal do Metrópolis, né? E aconteceu agora há pouco, há menos de 2 horas, essa declaração do Jorge Rodrigues, ou Jorge Rodrigues, tá? Ele que eu posso classificar como quase um co-presidente da Venezuela. Não existe um lugar ou uma ação onde a Delcy Rodrigues esteja que o Jorge Rodrigues não esteja e vice-versa, tá? Tanto que a irmã dele, olha a situação do que nós estamos falando ainda, do que impera dentro da Venezuela. A irmã dele é a presidente e ele, né, é ali o presidente do parlamento, ou, entre aspas, parlamento, né? Que ainda ali está dentro da Venezuela. Então, agradecendo já aqui o pessoal do Metrópolis pela sessão do vídeo legendado, eu quero colocar para vocês. Vamos lá. E a los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad.
Pois é, meus caros, veja só que mudança de discurso que nós estamos assistindo dentro da Venezuela, né? Falando de coexistência pacífica, falando de reintegração nacional. Tudo bem, chavões aí que a gente já conhece, mas algo que há muito estava distante, muito distante do dicionário público ou do vocabulário público, né, que nós temos aí sobre o que está acontecendo dentro da Venezuela, né? Tem aqui também, olha só que interessante, o próprio Diosdado Cabello, tá? Diosdado Cabello, como vocês sabem, é um dos linhas duras do regime venezuelano, e ele também já vinha falando há bastante tempo que nenhuma gota do petróleo venezuelano seria vendido aos Estados Unidos e entre outras coisas. Lembra que eu comentei sobre o que nós tivemos na VTV, a TV estatal venezuelana? O Diosdado Cabello, ele tem um programa de TV lá. E também, assim, com a expressão abatida, como a do Jorge Rodrigues, que nós assistimos agora há pouco, ele fez uma declaração falando que estão abertos a vender, sim, aos Estados Unidos. Olha só, vou trazer aqui para vocês esse vídeo. Si están dispuestos a comprar nuestro petróleo, lo compran. Y nosotros lo vendemos. PDVSA sacó un comunicado hoy sobre este tema. Nosotros le vendemos petróleo a Chevron. Chevron se lo lleva y nos paga a nosotros. La patria nos reclama unidos, más unidos que nunca. Nuestra tarea fundamental es traer a Cilia y a Nicolás, y lo vamos a lograr. Si están dispuestos a... Muito bem, meus caros. Então a gente está observando e vendo, né, essa mudança. Agora é aquela questão. Ainda há muitos pontos obscuros. É muito cedo para celebrar alguma coisa no sentido de liberdade do povo venezuelano. Eu sou muito claro em dizer isso para vocês. Só que nós temos um ponto que parece que vai tomando uma forma mais contundente. E o que é essa forma contundente? De que, ao que tudo indica, principalmente o Marco Rubio encontrou meios de sufocar o regime e começar a fazer ele minguar pela falta de dinheiro para sustentar a máquina de repressão e a máquina de colaboração internacional com vários aspectos que nós temos aí. Vamos lá, pessoal. Ainda, para fechar a pauta que nós estávamos tratando aqui, tem um ponto extremamente importante que começam a surgir informações, e aqui eu vou tratar isso como informação, não como um dado fechado, mas alguns pontos, tá, que nós estamos analisando, alguns periodistas, tá, que nós seguimos na América Latina, estão reportando detalhes interessantes, que ainda não conseguimos confirmar 100%. Porém, caso seja um fato, caso seja verdade, demonstra mais uma vez que, vocês estavam comentando do TACAP aí na mesa, né, do Diosdado Cabello, talvez esse TACAP seja do Marco Rubio, né, porque aconteceram duas coisas, ou supostamente aconteceram duas coisas que chamam a atenção. A primeira, tá, é que o regime cubano, ele teria solicitado que a Venezuela fosse a responsável, a Venezuela, quando eu digo o regime venezuelano, da Delcy Rodrigues, fosse o responsável pelo traslado dos corpos dos agentes cubanos que foram eliminados ali durante a operação, tá, de extração do Nicolás Maduro. E a resposta da Delcy Rodrigues em pessoa seria de que eles não se responsabilizariam por nada e não seriam responsáveis, inclusive, pelos custos desse traslado. Tá? E aí nós temos uma outra ação, e essa daqui já tem uma comprovação, tá? Principalmente através do Flight Radar, tá? Que a nave CUB-312,
tá? O IL-96, o registro, ele que é ali considerado, tá, por muitas pessoas, o avião presidencial cubano, ele voou com destino a Caracas, e não teve permissão para entrar no espaço aéreo venezuelano. Ele foi até ali o limite, né, das águas internacionais, deu 4 voltas esperando a liberação para entrar no território venezuelano, não obteve e voltou para Cuba. E aqui é uma suposição, não é uma informação, tá? Agora, suponho que esse avião possa ter ido à Venezuela para reclamar os corpos dos cubanos que foram mortos na operação americana e não teve autorização para entrar. Pessoal, ainda são dados soltos, não são fatos, isso daqui, com muita responsabilidade eu estou dizendo para vocês, mas sendo real, isso é uma mudança de paradigma gigantesca, e não tem México de Cláudia Sheinbaum e Brasil de Lula que vai conseguir segurar as pontas de Cuba sem a Venezuela. Ainda mais levando em consideração, tá, que temos eleição no Brasil e sempre há a possibilidade do PT sair do governo. Então, eu prevejo meses muito difíceis pela frente para a Venezuela. E isso tem uma razão maior, tá, pessoal? Tem uma razão maior. E aqui eu quero deixar todos vocês alertas, tá? É uma outra pauta, mas que se conecta. Nesse exato momento, já é madrugada no Irã, e a situação lá está muito crítica, tá? A situação no Irã nesse momento está crítica. Nós temos diversas pessoas nas ruas, o maior volume de pessoas nas ruas nos últimos 20 dias, que é mais ou menos o período que começou. Existe a repressão que começou com troca de tiros nas ruas de Teherã, e há um aviso dos Estados Unidos da América, na pessoa do presidente Donald Trump, de que se manifestantes forem mortos pela Guarda Revolucionária Iraniana, os Estados Unidos irão intervir militarmente, tá? Então, fica aí esse alerta. A nossa equipe está de olho, né? O nosso Ivan está de olho, o Sr. Sepúlveda está de olho. Eu também, não estou agora, porque estou aqui ao vivo com vocês, mas tem a possibilidade de voltarmos a qualquer momento ao vivo com vocês sobre isso. E ainda existe uma possibilidade, que a gente já vem alertando aqui para vocês nos próximos dias, o regime de Teherã cair, certo?